Bom dia. Recordando o que a gente já viu da língua varia na prática, vamos ver. Nós aprendemos que existe preconceitos linguísticos, existe variedade linguísticas, que foi a nossa primeira aula, porque nós estamos nos inteirando como falam os nossos irmãos de outros países que falam a nossa língua portuguesa. Na primeira aula da terça-feira, nós vimos como a nossa língua se identifica ou se diversifica do português falado em Moçambique. E também nós vimos como preconceito linguístico, as pessoas estando numa praia e usando uma linguagem formal, e também o uso da língua na variedade linguística, quando estou no trabalho falando a linguagem formal e quando estou em casa com os meus familiares falando a linguagem informal. Vimos também que a língua varia na prática com o passar dos anos. Isso nós vimos através do anúncio do creme dental Polinos, que na época era chamado de dentifrício, que nos anúncios também vinham frisavam a questão econômica, a quantidade usada, a quantidade que continha as bisnagas, e o tempo, se ela secava rápido ou se não. Vimos também a animação do Pinguim Cadu, com a fala com João Frango, usando as gírias tradicionais dos surfistas, né? Que ambas vieram de regiões diferentes. Vimos também a letra do Broto Legal, que foi uma canção de um tempo, de um evento envolvendo jovens, e esses jovens, que eles na época eram chamados de Broto, e foi criada uma canção Broto Legal, nós já vimos essa aula, e vimos que as gírias também sempre fizeram parte do repertório das pessoas desde muito tempo. Só que as gírias vão se atualizando com o passar dos anos, assim como demais palavras que são corrigidas, são atualizadas. O que antes era correto na minha época, não é correto nos dias atuais. Nós também vimos na aula do cartoon, onde trata de pinguins falando sobre o calor excessivo, dizendo que eles hoje moram no equivalente ao nosso Nordeste brasileiro. Por quê? Porque o Nordeste é muito quente e estão usando até os nossos linguajares populares. Oxe! Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a variação regional, lendo a tirinha do Urbanoide, Rapaz de Barbicha. Essa tira aqui, vocês estão vendo aí, evidencia a variação regional do português usado no Brasil, ao brincar com a diferença entre as linguagens empregadas por paulistanos e cariocas. Essa tirinha é uma tentativa de reproduzir a forma como os cariocas pronunciam a letra S, quando não é seguida por vogal. Ela parece ter som de X. Os cariocas costumam chamar os paulistanos de paulistas. E aí nós vamos explorar justamente a questão de número 5. E aí, paulista, me explica uma coisa, meu irmão. Por que você coloca purê de batata no hot dog? Não sei.
Deve ser pelo mesmo motivo que vocês colocam ketchup na pizza. Então, nós vimos que são situações diferentes. O paulista com o X com o som de o S, paulista, um som que tem um som de S, está com som de X. A imitação da pronúncia é um dos principais recursos para o reconhecimento da origem do personagem carioca e, consequentemente, para o estabelecimento do contraste entre ele e o paulistano. Também a forma de escrever paulista é fundamental para que com o X, para que o leitor entenda a tira. A tirinha que nós estamos vendo aí meu irmão. Ele quer dizer meu irmão. É uma junção do meu com irmão, meu irmão. E esse aí é um vocábulo usado por falantes cariocas para chamar a atenção de alguém. E aí, meu irmão, ou meu irmão, como eles estão falando, como gíria. E, além da língua, do aspecto cultural citado, para diferenciar os moradores das duas regiões, eles falam também dos hábitos alimentares, ou seja, porque vocês colocam purê de batata no hot dog, ou seja, no cachorro-quente. E o outro questiona também o motivo do outro colocar ketchup na pizza, quando não é convencional. Muitas pessoas comem, alguns de nós nordestinos também têm esse costume, porque em São Paulo costuma-se pôr azeite na pizza. Então, as tiras dos urbanoides são publicadas em jornais da cidade de São Paulo. Se elas fossem colocadas, se elas circulassem no jornal carioca, algumas marcas e tipo de linguagem paulista que seriam imitados. Os cariocas imitariam os paulistas e os paulistas imitariam os cariocas, né? Então, essa é uma maneira de a gente estar explorando essa variação regional através dessa tirinha do urbanoide. E na questão 6, é uma notícia publicada num site português, lembrando que nós estamos falando da linguagem, língua portuguesa, língua falada português falado fora de nosso país, como a gente viu Moçambique, e agora nós vamos falar a língua falada em Portugal. Leia agora a notícia publicada em um site de Portugal, após a derrota do time português Benfica para o Zenit, equipe da Rússia. E nesse texto nós vamos destacar a importância do apoio no final da partida com o Zenit, após ser batido pelo Zenit, o Benfica ser batido pelo Zenit, apesar da derrota, o grupo de trabalho do pessoal que trabalha, que no caso aí nós vemos o Luiz Felipe Vieira e Jorge de Jesus, aquele que treinou o Flamengo aqui durante algum tempo. Nós vimos, o que é que nós vamos destacar nesse texto? Eles são apoiados pelos adeptos encarnados, que perdoaram a derrota com o Zenit e nos últimos minutos da partida, da abertura da Liga dos Campeões, não pararam de aplaudir a equipe gritando Benfica, Benfica, o nome do seu time. Então, o que é que vem chamar?
o assunto noticiado pelo site a notícia trata da recepção positiva que tiveram os jogadores do Benfica, apesar da derrota para o Zenit. E aqui nós temos duas palavras que plantel, não sei se para vocês que são meninos e estão acostumados a acompanhar futebol, deve ser muito comum, e adeptos também. O que significa a palavra plantel? O plantel, na verdade, é o time de futebol, é a equipe. Lá em Portugal, eles não chamam equipe, e sim equipa. Você pode estar dando uma olhada no texto, e você, lendo o texto, você verá que eles chamam a equipa, e não a equipe, como nós chamamos aqui no Brasil. E o time também lá é chamado de plantel. E temos também os adeptos. Quem são os adeptos? Os adeptos são os torcedores, são as pessoas que seguem aquele clube, que são fanáticos por aquele clube, são os torcedores, né? Que são dois termos bastante em comum para nós, porque nós não usamos essas palavras. Já ouvi muitos comentaristas de futebol falando sobre o plantel e também sobre adeptos do futebol. No Brasil, seria mais comum se dizer, em lugar de plantel, time, e em lugar de adepto, torcedores. No texto, nós temos também outras palavras equivalentes a plantel. Essas duas palavras também já foram exploradas, que é a equipa e os fãs. Lá, ao invés de ser chamado torcedores, chama-se os fãs. E também tem outros que chamam torcedores, mas não estou falando em relação ao texto aqui explorado. Nesse texto, as diferenças do vocabulário são suficientes para prejudicar a compreensão da notícia portuguesa pelos leitores brasileiros? Eu acho que não. É uma resposta individual que vocês vão ter que responder para justificar sua resposta. Eu acho, como se está falando de futebol e não se falou em torcedores, não se falou em time, então vocês vão ver que o plantel do Benfica agradece, os jogadores agradecem aos torcedores, porque tiveram o seu apoio, o apoio da torcida, mesmo perdendo para o Zenit. Então, essa é uma interpretação tranquila do texto. Vocês vão fazer as atividades, essas respostas, já foram comentadas todas as respostas. Tem muita gente que está respondendo, nem precisa ver o vídeo, eu sei responder, lê o texto, não entende o significado das palavras e coloca qualquer resposta. Essas respostas serão cortadas e contadas. Eu não posso estar perdendo meu tempo. Muitas vezes eu vou gravar, tenho erros de dicção, tenho problema de dicção, tenho vários problemas na fala, mas eu estou aqui trabalhando. Então, vocês façam a parte de vocês, escutem os vídeos, façam a atividade, ouvindo o vídeo, lendo o texto. Enquanto vocês ouvem, dá para ir fazendo a atividade. Abram o livro, copiem primeiro as perguntas. Quero pergunta e resposta. Tem gente que está com tanta preguiça que está mandando só as respostas. Eu não vou considerar, porque não custa, você está ajudando com a letra triste, que não dá nem para entender, ao invés de estar escrevendo as suas atividades para poder estar desenvolvendo a sua habilidade de escrita, manda só as respostas erradas e acha que fez a atividade. Portanto, façam as atividades com cuidado, respondam com uma caneta de outra cor. Primeiro, pesquisem para ver se a resposta está correta.
dá para pesquisar, tem tudo hoje na internet, tem tudo hoje na explicação que o professor dá, mas estão tentando nos fazer de burros. Eu mandei a atividade, o professor vai dar como lida e pronto. Não, o professor precisa corrigir e nós estamos fazendo isso. Se você mandou sua atividade para algum professor e ele não leu, ele botou uma nota boa, bom para você, mas para mim não vai dar certo. Eu vou estar olhando todas as atividades. Então, tenham todos um bom dia e até a próxima aula.